encerrando a janela aqui, vamos passar pelos fatos extraordinários da semana, encerrando a janela de transferências. Eu sei que você tá bem feliz hoje com a janela do Cruzeiro, hein? Triste eu não tô, né? Triste eu não consigo ficar, né? Arthur Gomes, marcado pela natureza, né, em a boa parte da passagem dele para o Cruzeiro, decidiu mudar de fauna e flora para ver se ganhava alguma vantagem ali na Rússia, né? O vento é diferente, temperatura é diferente, os bichos são diferentes, a grama é diferente, né? Então, assim, pô, cara, que oportunidade, né? O Cruzeiro deu uma sorte absurda, porque ele conseguiu da duplinha, né, do Ronaldo ali, da duplinha que fracassou, pra mim, fragorosamente. O Wesley mais do que o Arthur Gomes, né? O Arthur Gomes entregou mais que o Wesley, acho que a gente não consegue questionar isso, né? É, a gente pagou só 1 milhão e conseguiu, né, recuperar dois, né? Se não me engano, o Sim. Wesley foi isso. E foi por 50% do Wesley, tá? Foram 3, 4 milhões por 50%. O Arthur Gomes foi a sua totalidade e a gente vai conseguir dobrar esse valor. Meu Deus, coisa maravilhosa. Não, É a gente 6 foi, milhões foi, foi abençoado para pelo Dar, viu? vocês, podendo ser mais um aí de bônus. Cara, isso aí veio dos céus pra gente. Onde é que vídeo é esse que os caras estão vendo aí do Arthur Gomes no YouTube, gente? Manda pra mim, quero ver. Eu não vou sair em defesa do Arthur Gomes, que tem coisas que são indefensáveis, né? Obrigado, Cadu. Mas Obrigado. eu acho que o Arthur Gomes ele foi muito mais vítima de um momento de formação, de desenvolvimento do elenco do Cruzeiro, do que necessariamente de falta de qualidade dele no que tange a ser um ponta e o que se espera de um ponta. Esse ano ele entregou até muita coisa no primeiro semestre que eu particularmente não esperava dele, né? Jogou, Então acho eu que acho fez que a primeira ele é temporada um dele, né? jogador. Como? Não, desculpa, interrompi você, mas ele fez, eu acho que o primeiro semestre do Arthur Gomes foi dos melhores da carreira dele. Não que tenha Sim. sido incrível, mas na projeção do que ele produziu na vida, E foi aí, bom. qual o melhor momento para você vender um jogador, se não o momento onde ele faz o melhor momento da carreira dele? Falando momento várias vezes aqui, né? Era um timing perfeito. Mas eu acho que o Arthur Gomes ele é um jogador útil, ele tem as valias dele. Muito se questiona do passe para trás, passe para trás, passe para trás. Mas muitas dessas vezes o passe para trás dele é porque ele levou até a linha de fundo e não teve uma ultrapassagem. Ele se dava assim muito bem em campo com o Matheus Pereira, abria espaço, recebia bolas. O problema é que ele não conseguia finalizar a jogada, né? Não estou dizendo nem de fazer gol em si, mas é finalizar a jogada como deveria, né? E isso pesa para a torcida, porque o que a gente espera de um atacante é gol, é a definição ali, que o último momento decisivo seja um momento disruptivo, né? Que traga algum resultado e algum benefício. E o Arthur Gomes, a maioria das vezes, ele não conseguia fazer isso. É culpa do Arthur Gomes? Não. Para mim, é culpa de quem achou que o Arthur Gomes entregaria esse tipo de trabalho. Imagina uma É, coisa aí, Cadu, imagina uma coisa, o Arthur Gomes, ele pode custar ao time da Rússia o que um Michael custaria, do que dizem que o Michael custaria, né, entre 7 milhões e 8 milhões de euros. E só que o Michael entrega gol. E assim, a gente pagou 3 milhões num ponta que, assim, a gente sabia que não entregava tanto gol assim. Tá mais ou menos num preço de um ponta que volta da Europa, que tem uma idade ainda útil, né? Assim, uma idade que não é Futebol tá muito muito velha, inflacionado, né, Pepa? Não dá pra gente também tirar isso de mente, né? mas um Infelizmente, jogador um ponta que entrega gol hoje é 8, 10 milhões de euros. por aí. Em qualquer lugar, em qualquer continente, aqui inclusive, né, na América do Sul, se for pegar um cara que entrega, né, o time do Uruguai, o time da Argentina vai cobrar isso aí, 10 milhões de euros. O que entra na minha grande discussão que eu tive lá com a galera no grupo do 6-1, e as pessoas hoje, infelizmente, elas são A ou B, né? O mundo virou binário. Ninguém consegue entender o Binário de contexto, cotono. às vezes, do que é dito. É. Foi quando eu bati, por exemplo, entre aspas, bati na contratação do Wallace. Não tem a ver com a qualidade técnica do Wallace e nem com o que o Wallace pode trazer para o time do Cruzeiro. Qual era a necessidade do Cruzeiro naquele momento? Um volante, um primeiro volante para fazer uma sombra para o Romero, que era titular absoluto. Ah, o Wallace é melhor que o Romero. Beleza. O Wallace custou 6 milhões de euros. É um absurdo agora você pensar que o Wallace custou um Arthur Gomes. Não é verdade? Não faz o menor sentido isso. Não, o contrário, o Arthur Gomes está conquistando o Wallace. Esse é o Está absurdo, não é o custando um contrário. Wallace, porque ele está indo depois, né? Para fazer um paralelo aí. Mas o que eu questionava naquele momento tem a ver com o que muita gente tem dito aqui no nosso chat, né? Eu vou trazer o Drico aqui mais uma vez, o nosso cruzeirense filho de corintiano.
Cruzeiro só falhou em não trazer um lateral direito, um zagueiro e um ponta no ataque. Tivesse essas peças, Cruzeiro não ia passar por esse sufoco para repor peças. E em parte da nossa conversa, nesse contexto que eu trouxe a contratação do Wallace, em momento algum, quando o Pedrinho assumiu, foi claramente dito para os torcedores que a gente tem um orçamento de X e a gente vai cumprir esse orçamento. Todo mundo sabe que o dinheiro não era ilimitado. Todo mundo sabe disso. Que pese todo mundo achando que o Cruzeiro ia trazer Messi, Cristiano Ronaldo, essas coisas, papo de internet. Só que o Cruzeiro contratou, e de uma hora para outra a gente parou por aqui. Não vamos contratar mais. Mas peraí, quem vai jogar no lugar do William? Quem vai jogar nas pontas? Verón tá machucado, Rafa Silva tá machucado, Dineno estava machucado na época, nem a de agora, ainda estava voltando de cirurgia, né? Na outra ponta a gente tem Arthur Gomes, vocês estão loucos? Não vai vir ninguém para lá? Não vai vir mais ninguém, nós vamos com o que tem. E parte dessa queda de desempenho do Cruzeiro nos últimos jogos é falta de pessoal para entrar, vestir a camisa e render. Então, no que pese que é o nosso fato extraordinário da semana, eu concordo um pouco com o Drico, eu acho que assim, é difícil achar peças para todas as posições. É difícil corrigir todas as Em uma janela. Principalmente, para não falar que é impossível. Eu teria trocado, por exemplo, a contratação do Wallace, nada contra o jogador, acho excelente, acho que vai ser titular do Cruzeiro, vai render muito para muitos anos. Eu teria trocado, por exemplo, citei o exemplo do William Oliveira da vida, que não podia vir, eu trocaria por um volante consistente para ser reserva do Romero, e com a sobra do capital, eu investiria num ponta, que seja um outro nível Arthur Gomes aí, com um pouco mais, que entregasse um pouco mais, se possível. Eu investiria num sombra para o William que fosse um jogador de verdade. Tinha o Gasolina, tinha o Palácios. Não, porque o Palácio eles já estavam tentando queimar e o Gasolina foi preterido para Ramiro e Zé Ivaldo. Palácios, ele é um jogador autocombustível. Ele se combustível sozinho, combustão sozinha. Então eu concordo com o Drico aí, eu acho que foi sim uma janela desequilibrada do Cruzeiro, mas eu acho o saldo da janela positivo. O problema hoje o treinador precisa arrumar soluções para complementar essa janela dentro do elenco, seja mudando o esquema tático, seja mudando a escalação, seja utilizando a base. É o famoso se vira, se abra. E aí, no que pesa também, se a gente considerar a troca de treinador uma transferência, certo? Agora, galera, não adianta mais fica se abra, fora se abra. É um pouco do que eu falei no último programa. A hora de trocar o Seabra era agora. É a última grande pausa até o final do campeonato. Se trocar daqui para frente, vai ser muito mais tentando um efeito motivacional do que necessariamente uma alteração prática e eficiente. Então agora uma técnica, né? Uma escolha técnica, né? Não seria uma escolha técnica, seria motivacional. Motivacional. Então agora, a partir de agora, é Seabra mais 11. E cabe ao Seabra cobrir esses detalhes do elenco com o que está acontecendo. A própria saída do Arthur Gomes, que pese todos os problemas que a gente tem com o Arthur Gomes, gera uma lacuna no elenco, que para mim o Lautaro não cobre, o Barreal não cobre, o Verón, se voltar, sabe-se lá em que condição, e grande parte da minha crença pessoal, tirada aqui do meu sovaco esquerdo, é de que a queda do rendimento do Cruzeiro está associada à troca de esquema tático. Quando o Seabra começou a preparar esse esquema tático com 2 atacantes, a gente jogava com Verón e Arthur Gomes. Existia uma velocidade ali no ataque. Se ela era eficiente ou não, é outra história em termos de entregar o desempenho, mas o time vinha ganhando. A gente passou a jogar com 2 atacantes mais, não vou falar parados ou movimentando, whatever, com características diferentes, a vaca começou a deitar. Então agora o Seabrinha tem aí 10 dias para colocar a vaca de novo no rumo. Mas, Cadu, vamos lá. Eu não acho que a mudança vamos dizer assim, a oscilação do Cruzeiro foi tanto por uma mudança de esquema tático. Eu diria o seguinte: o melhor momento nosso foi, de novo, a gente conseguiu repetir a mesma escalação vários jogos seguidos. O time acaba ganhando liga, né? Você conta com aqueles jogadores, você consegue fazer um pequeno pacto ali, e vamos que vamos, é nós mesmos, né? E o time conseguia ali variava um jogador que é suspenso, um jogador machucava às vezes, mas o Cruzeiro, assim, teve inclusive, muito poucos jogadores machucados, né, na primeira parte, né, ali do campeonato. Boa noite, Chandelli. Tá Diz que estava dormindo e que o Seabra é ruim. Eu não esperava nada do Alexandre entrar e mandar 4 mensagens, em menos de 3 mensagens, ele criticar o Seabra. Não esperava nada. A última dispensável.
Saber que você está dormindo significa que você está com sono tranquilo. Isso é ótimo para mim. Mas então, eu acho que a oscilação do time tem mais a ver com o time não conseguir repetir a escalação, a pressão do Seabra ter que usar as peças, áudio do Pedrinho, torcida, larará, bererê, né? Aquela coisa toda, né? Esse pupurri, né? Que se montou em torno dele a partir do momento que todo mundo pôde, né? Estava no bid, né? E jogadores que vieram de férias. Vamos lembrar que tirando o Lautaro Dias, tirando o Peralta, que veio Coitado com do um Matheus problema Henrique, físico, call out a honeymoon, velho. não, e o Matheus Henrique casou, que eu me lembro que na época da negociação ele estava casando, inclusive negou, não, acho que o empresário dele falou, não tem negociação, ele está casando hoje. 2 dias depois estava fechado com o Cruzeiro. Então, assim, Matheus Henrique, inclusive, está entregando mais do que a gente esperava fisicamente, né? Ele, o Caio Jorge e o Wallace estavam de férias, tem que se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro, né? A sequência de jogos do futebol brasileiro, né? E estão fazendo aí, o Wallace tá, mas ainda, ele não está ainda nos cascos, como você disse, né? O Caio Jorge está entrando nos cascos, e ainda bem que ele desempenhou o último jogo, a gente precisava dessa resposta dele, né? De uma forma ou de outra. Né? E também, Cadu, eu acho que o Cruzeiro foi, eu vou dizer estratégico, para não dizer afobado na janela de transferências, porque o Cruzeiro garantiu todas as suas transferências antes, né, basicamente, da janela abrir. Então o Cruzeiro falou assim, não, a gente precisa melhorar o time hoje, vamos contratar todo mundo antes, vamos dar tempo de treinar, vamos gastar todo o dinheiro de uma vez, tinha um orçamento, com certeza, aliás, vamos falar que são 170 milhões, 180 milhões, eles definiram o valor. Ele, o Pedro Lourenço, né, e o Alexandre Matos. Só que ele gastou tudo em 2 semanas, uma semana. Eu Entendeu? E costumo brincar faltou que ele só tinha. O Pedrinho só liberou o avião dele para o Matos ir para um país. Ele desceu na Itália e falou assim: se vira aí, meu amigo. Não, vou pegar um trem aqui. Nada de Nossa. trem. Se vira aí. É só na Itália, cara. E a la carte, né? E veio um Matheus Henrique por obséquio, com notas de Wallace. Foi isso, foi. Mas assim, o Cruzeiro foi afobado, mas foi estratégico. Prefiro ter os jogadores já aqui treinando, até por uma questão física. O Matheus Henrique não estaria jogando tão bem, né? Eu acho assim, se ele não tivesse chegado naquela hora que ele chegou também, né? Vamos falar isso. O Wallace também já começa a ter alguns jogos melhores, oscila ainda. Esse último jogo eu não achei que ele foi bem. E o Caio Jorge finalmente agora teve alguma resposta, mostrou alguma coisa, né? Até então mostrava luta, mas pouco futebol. Lautaro Dias, né? Mas assim, foi uma escolha do Cruzeiro, foi uma escolha do Matos, foi uma escolha do Pedrinho. Acho que foi acertada né? Porque imagine se o Matheus Henrique estivesse chegando agora, né? Ou se o Wallace estivesse chegando agora, ou se o Caio Jorge estivesse chegando agora. E eu vou discordar de você do desequilíbrio, porque o Cruzeiro contratou 2 para frente, não tinha perdido o Verón quando contratou esses 2. Então, assim, o Cruzeiro perdeu o Verón no processo B, né? Eles estavam no bid, eles estavam esperando para entrar no bid. Sim. Então eles gastaram todo o dinheiro de uma vez só. O Verón se machucou, poderia ter pegado ponta? Poderia. Mas aí seria mais 7 milhões de euros, mais 8 milhões de euros. Né? Não sei quanto é que eles iam gastar no jogador. O Augusto, eu vou interromper o seu raciocínio, porque o Augusto Serra trouxe exatamente o que eu iria dizer. Mas não veio uma compensação pela não vinda do Dudu. Era uma deficiência ou um presente para a torcida? Eu acho que o Dudu foi oportunidade de mercado, que o Dudu ligou pro Matos. Eu acho que seria assim, eu vou antecipar um dinheiro que eu ia botar antes. Eu vou gastar porque não tem o próximo. Não, eu vou gastar porque é o Dudu. Entendi. Entendeu? Pessoal, e aí, deixa eu trazer um cara simbólico. Vai. Não, imagina assim, ó, vamos lá, o Pedrinho tem lá 180 agora para gastar e tem, sei lá, mais 200 para gastar no próximo. Já gastou 180. Aí vem assim, Cristiano Ronaldo assim, cara, vamos fazer um acordo aqui? Me paga 3 milhões de reais por ano, 2 temporadas, 72 milhões de reais, oportunidade de mercado. É o Cristiano Ronaldo. O Dudu, por exemplo, eu acho que ele mostrou mais no futebol do que o Matheus Pereira, tá? Assim, ele tem mais relevância no futebol porque ele ganhou títulos em um clube grande. O Matheus Pereira não ganhou título nenhum. Não. Se for ver, ganhou o quê? Ganhou aonde? Ganhou o quê? Ganhou nada. Mas é um grande jogador, é um excelente jogador. Então o Dudu, como tamanho, é até maior que o Matheus Pereira. E é uma oportunidade de mercado. Então foi por isso. Então o Pedrinho falaria assim, vou antecipar esse dinheiro porque é o Dudu. Mas de novo, a gente pode dizer que é burrice ou não, mas eu vi uma lógica nessa decisão do Matos e do Pedrinho, de inclusive, Cadu, respondendo a sua pergunta eu traria um outro Arthur Gomes, eu não jogaria dinheiro fora, eu se fosse Pedrinho, gastar metade de um Wallace em outro Arthur Gomes, de forma nenhuma. Gastaria no William Oliveira, talvez, porque o risco é baixo, certo? Eu acho, de novo, o primeiro volante era mais importante, porque a gente não tinha uma reserva, simplesmente. O Wesley Gasolina fez um primeiro semestre, um mineiro, que não foi horroroso,
inclusive com o próprio Larcamon. Então dava meio que. Foi bem. Não, assim, dava talvez pra, tipo assim, tinha um reserva. Botava o cara em campo, era um corpinho que você jogava em campo. O Romero não tem ninguém. O Joseph talvez pudesse fazer isso, mas o Joseph ele é mais segundo volante. Meia pela direita e meia pela esquerda. Já jogou das duas vezes, das duas formas, tá? Primeiro volante, o Joseph já foi improvisado, mas não é a dele, entendeu? Então faltava esse jogador. Aí você vai falar, pô, gastamos muito dinheiro com um cara como o Wallace, tendo um cara como o Romero, né? Que já estava desempenhando desde o começo, Eu né? gosto dos dois. Eu só teria Não, feito eu sei. diferente Só nessa que você não janela. teria gastado. Não, assim, a sua crítica é construtiva no sentido de que eu não vou gastar 6 milhões com ele, eu vou pulverizar, talvez em dois jogadores, em lugares que eu queria mais, né? Mas eu Reservas, acho dois que. reservas. Não um Mas, titular, dois reservas. mas eu, Pedrinho, se eu fosse Pedrinho, com Alexandre Matos, eu entraria na mesma conclusão. Só vou comprar jogador melhor dos que estão aí e titulares. Não vou comprar outro William Oliveira. Passamos essa fase. Aí você vai questionar. Lautaro é melhor do que Arthur Gomes? Eu acho. Talvez. O Lautaro talvez fosse uma exceção ali. Mas eu só teria gastado dinheiro com um jogador que entrasse e vestisse a camisa. Então não faria sentido. Para um time que já estava rendendo e gerando resultado, entendeu? Foi uma escolha. Eu entendo, eu também entendo, eu entendo a escolha. Eu entendo a escolha. Eu só faria diferente. Vamos seguir aqui, Pepe. Vamos dar aquela acelerada Bora. aqui. Tem uma pergunta aqui do Augusto César. É verdade que os empresários que bancaram a ida do Arthur Gomes são ucranianos? Eu acho que tem uma piada aí em Augusto César. Augusto, Eu sei. Tudo que Augusto fala, duvide, viu? Tudo que ele fala, duvide de tudo. Eu sei, Augusto, é só que o Arthur Gomes está fazendo muito bem ir para a Rússia, porque lá a parada tá bombando. Não, eu também acho, Cadu, a gente também tem que ir de novo. O fator fauna e flora é completamente diferente do Brasil. Então, se a natureza estava marcando lá, vai demorar um pouquinho mais para a natureza marcar ele lá também. É isso aí. Rodrigo Luiz, para mim o Arthur Gomes não faz falta nenhuma, até porque ele era muito ineficiente, inclusive ineficiente para fazer falta, Rodrigo. Eu concordo com você. O Rodrigo, você percebeu que o Cadu, ele não engaja com a piadinha horrorosa contra o Arthur Gomes? Ele gosta do Arthur Gomes, ele ama esse homem. Não, amar é muito. Amar é muito. Amar demais. Eu vou entrar aqui na do Pablo Santos, que é a próxima aqui, porque tem um pouco de razão e um pouco de inverdade na frase do Pablo Santos aqui, e ela ilustra um pouco isso que eu estou dizendo. Antes desse esquema, ele está querendo dizer o esquema com dois atacantes aqui agora, né? O Cruzeiro já jogava com centroavante, antes do Dineno machucar da primeira vez. Ele só fez isso porque perdeu o Dineno. Sim, Pablo, mas ele jogava com dois pontas. Era Veron, Arthur Gomes e Dineno. Não, se você for pensar, o Dineno estava fora. E aí o Arthur Gomes chegou a jogar na direita um tempo para ele tentar colocar o Barreal na esquerda, onde você tinha ultrapassagem Barreal, Marlon e Matheus Pereira jogando por ali. Chegou momentos que até o Vital jogou por ali. Então, assim, o esquema ele não tinha dois atacantes, um centroavante e um segundo atacante. Esse é o esquema que o Seabra tenta implementar agora. Ele jogava com três no ataque, dois jogadores pela beirada e o Dineno na cabeça central ali. Não, mas peraí, Cadu. O Dineno ele perdeu o primeiro turno inteiro. Isso aí. Então não existiu, por exemplo, Veron. Não. Era Veron, eram dois atacantes. Veron e Arthur Gomes. Era isso. Não, isso agora, quando ele mudou o esquema. A gente chegou a ter Arthur Gomes, Matheus Pereira jogando mais para a direita, às vezes, com o centroavante no meio. Mas era um esquema com três atacantes. Mas o Cruzeiro jogava com dois atacantes de ofício. O Cruzeiro jogou o primeiro turno todo com dois atacantes de ofício. Veron era o falso 9. Então o que ele quis dizer não é o esquema, ele quis dizer o posicional. Dois atacantes de ofício. Entendi o que ele quis dizer, então. Ah, tá. Entendi. Perfeito. Porque o posicional era claro. O Matheus Pereira foi sacrificado pela direita durante muito tempo. E depois o Barreal na esquerda, com o Arthur Gomes jogando pela ponta direita, inclusive com o centroavante no meio. Gente, a gente esquece das coisas fáceis, né? O Seabra entregou a gente, depois do jogo do Botafogo, né? De novo, fora da curva. O Alexandre tá me desmentindo, tá me chamando de mentiroso aqui. Eu não sei se é verdade ou não. Eu posso estar redondamente, de fato, enganado. Mais ou menos. Aí vocês também têm mais ou menos uma vez, duas vezes, três vezes. Tá querendo muito da minha verdade. Não. Ele usou outros atacantes em algumas situações, não foram? Ele usou sim. Pode não ser os atacantes dos sonhos, mas ele chegou a usar sim. Alguém ali improvisado na direita, alguém improvisado na esquerda, ele chegou a usar. O início do Barreal, que eu vivia criticando o Barreal, vocês queriam me matar, o Barreal era praticamente um ponto que não estava na linha de fundo. Quantas vezes, não foi? Vocês estão tudo maluco também. Não, pois é, gente, a gente precisa lembrar das coisas. O Seabra, quando ele entrou, primeiro que ele pegou um rojão, né? Pegou de um técnico que, inclusive, tinha um histórico, ganhou competição sul-americana, ele entrou, Cruzeiro prestes a começar um brasileiro, né? Pegou assim, né? E ele entregou a gente ali, antes dos reforços,
com Arthur Gomes e Verón no ataque, Ramiro e Lucas Silva no meio, entregou a gente em sexto lugar, se eu não me engano, no final do primeiro turno. Então, gente, não é pouca, tá? Não é pouca merda, não. Né? O Seabra realmente, se for pensar, o Cruzeiro jogou com Arthur Gomes e Verón no ataque, e era sexto brasileiro, gente. Isso é um absurdo. É uma loucura. É um time. Se for pensar no ataque do ano passado, a gente tinha atacante de ofício, porque a gente tinha o Papagaio e a gente produziu mais com esses dois. Papagaio tá sendo o homem Japão. Ô, virou um samurai lá. Vamos Nossa, seguir, Pepe, vamos seguir. Alexandre, naquela época não tinha um ponta direita, mas alguém jogava pela direita, né? Verdade. Fazer o quê? O Barreal caía para a esquerda, mas aí já estava meio como meio esquerda, já estava meio ponta, mas não é ponta. Ele não afundava quem... tanto, né? Ele trabalhava bem com a passagem do Marlon. E o Arthur Gomes jogou até melhor na direita do que na esquerda. O ponto era o Arthur Gomes, que era o esquerda, né? No ano passado, e esse ano variou, né? E o Drico, mais uma vez, aí a contratação do Dudu deu recado por anunciar antes sem assinar o contrato. Matos foi infantil nessa parte. Eu nem acho que o Matos foi infantil, Drico. Eu já estressei um pouco, assim, já falei muito sobre essa questão. Eu acho que ali, quando o Matos resolveu anunciar, o Cruzeiro resolveu anunciar 2 dias antes do Dudu Rui acorda, foi só para jogar no ventilador. Eu acho que foi só, você não vai vir mais? Então agora eu vou te queimar. E aí quem usou para queimar o Dudu. E o único que saiu prejudicado foi o Dudu. A torcida do Cruzeiro veio com um papo de anelcou e bababá. Cara, nada disso. Tinha acerto, tinha contrato e é isso. O Palmeiras confirmou, a tia Leila mandou bem pra caramba lá, colocando na mesa também, garantindo. Eu já vendi, o Cruzeiro eu já comprei, o jogador não quer vir mais, é outra história. Eu acho que ali foi mais uma exposição ao jogador e ao que ele fez de errado do que necessariamente uma situação infantil. Eu acho que foi proposital. Matos e infantil na mesma frase. Foi para mandar um recado para o mercado mesmo. Falou assim: comprei mesmo. Comprei, acertei e ele que não quer vir. Quem vier jogar aqui vai ganhar dinheiro. Eu acho que era mais ou menos. Não, Matos não seria infantil desse nível, com certeza, né? Então, isso aí. Seria. E o Augusto está dizendo que na zaga, ao lado do Zé Inchado, ele colocaria o Matos, porque ele anulou o Dudu.